A paz do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de fazer menção a respeito de Provérbios capítulo 6, do versículo 16 até o 19. Sendo que do versículo 12 até o 19 diz respeito das pessoas perversas e dos pecados abomináveis que elas cometem. No versículo 12 até o 15 tem descrição do homem vil, o homem de Belial, do perverso. E do versículo 16 até o 19, uma lista de pecados que Deus aborrece. 6 coisas que o Senhor aborrece e a sétima que a sua alma abomina. Então diz assim, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, os 6 primeiros são pecados que o Senhor aborrece. E o último, o sétimo dessa lista, um pecado que Deus abomina. O primeiro dessa lista, olhos altivos, diz respeito da soberba, do orgulho. E foi esse pecado que causou a queda do diabo. O orgulho. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sendo que a primeira bem-aventurança de Mateus capítulo 5 vai para os humildes, né? É listado para os humildes, bem-aventurados humildes. E aqui o primeiro dessa lista de pecados que o Senhor aborrece são justamente os olhos altivos, que aponta para a soberba e para o orgulho. Então há um contraste entre os olhos altivos, a soberba e o orgulho, e o humilde, o bem-aventurado humilde. O segundo pecado dessa lista é a língua mentirosa, é a mentira. E há uma ligação entre esse segundo item e o sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. Sendo que a língua mentirosa pode ser interpretado como o hábito de pecar no dia a dia. E a testemunha falsa que profere mentiras já diz respeito a mentiras oficiais, como que em tribunais, no governo, na sociedade. Então, Deus é o Deus da verdade e ele odeia a mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, Deus é o Deus da verdade e ele se agrada da verdade e aborrece a língua mentirosa. O terceiro pecado que Deus aborrece é mãos que derramam sangue inocente. Então, isso diz respeito ao homicídio, diz respeito à violência de uma pessoa para com outra, a opressão, a injustiça, a violência, o homicídio. Deus aborrece essas coisas. Deus é o Deus da paz, é o Deus da justiça e ele não gosta de mãos que derramam sangue inocente, não gosta da violência, da injustiça, do homicídio. O quarto item é o coração que trama projetos iníquos. É a maquinação do mal, aquele que maquina o mal contra o seu próximo, aquele que fica projetando males de forma astuta, o que é característica dos ímpios. E a Bíblia relata a respeito dos ímpios perseguindo os justos, maquinando contra os justos. Como em Salmo capítulo 37, por exemplo, em que há um contraste entre os justos e os ímpios. Então, Deus aborrece o coração que trama projetos iníquos. O quinto item, o quinto pecado, pés que se apressam a correr para o mal. Então, aqui já é uma progressão do coração que maquina projetos iníquos, do coração que trama projetos iníquos, para a prática do mal.
Aqui já são os pés que se apressam a correr para o mal, para fazer o mal que foi projetado. O mal, a iniquidade concebida. Deus aborrece essas coisas. E aqui o sexto pecado, testemunha falsa que profere mentiras. Então, Jezabel, por exemplo, ela contratou, por assim dizer, testemunhas contra Nabote, né? Então, houve um falso testemunho. E aqui está ligado com a língua mentirosa, mas de uma forma, pecados como que oficiais, do governo, tribunal. Isso corrói a sociedade e Deus aborrece. O sétimo pecado dessa lista, e que Deus abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. O mandamento do Senhor Jesus Cristo é de amar. Devemos amar Deus, o primeiro e grande mandamento, e também o segundo grande mandamento, semelhante a esse, é amar os irmãos. E Deus ele quer que nós amemos os irmãos como ele nos amou. E aqui o que semeia contendas entre irmãos gera dissensão, gera rixas, iras, contendas, porfias, pode resultar no afastamento, na apostasia. Então, a prática de semear contenda entre irmãos é muito destrutiva para a sociedade, é destrutiva na igreja, e Deus abomina. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Há um contraste entre o sétimo item dessa lista, em que a alma de Deus abomina, e a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Também há uma relação entre Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, e é o que foi escrito anteriormente, do versículo 12 ao 15, descrevendo o homem de Belial, o homem vil. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Então aqui no caso, os olhos arrogantes, versículo 13a, acena com os olhos. Aqui é uma relação, acenar com os olhos altivos, do versículo 17. Também a língua mentirosa, do versículo 12, a perversidade na boca. Há um contraste entre a perversidade na boca e a língua mentirosa, no versículo 17. Também as mãos, acena com os dedos, no versículo 13. Há um contraste com as mãos que derramam sangue inocente, no versículo 17. E também o coração que trama projetos iníquos, no versículo 14, na parte A, no seu coração há perversidade. E no versículo 18 diz, trama projetos iníquos. No versículo 13, menciona os pés. Acena com os olhos, arranha com os pés. Então há uma menção dos pés e também o quinto item. Pés que se apressam a correr para o mal. Então há uma linguagem corporal, os olhos, a língua, as mãos, o coração, os pés. Há uma linguagem corporal em que, ao invés de se dedicar a glorificar a Deus, é voltado para o mal.
Também, em Provérbios capítulo 8, no versículo 13, é mencionado que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então essas coisas já também resumem aquela lista de Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. E o temor do Senhor aborrece essas coisas. O temor do Senhor ama a justiça, a sabedoria, o entendimento, mas aborrece o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O temor do Senhor. O que aponta para isso. Para as 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que a sua alma abomina. Também, aqui nessa passagem, do versículo 12 até o 19, há várias referências que apontam também para as obras do anticristo. Há uma certa semelhança com as obras do anticristo. E há uma descrição do homem de Belial, do homem vil, do perverso e das perversidades que Deus aborrece e abomina. 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que a sua alma abomina.